E temos ainda a parte 2, que será no dia seguinte, aí, à postagem do vídeo de hoje, onde estarei comentando o uso de outros equipamentos, outras ferramentas na atividade de perícia de engenharia civil. Vamos aqui a um outro equipamento, que é o esclerômetro. Esse equipamento aqui é importado e ele é imprescindível. Eu utilizo esse equipamento para fazer medições, aferições, ensaios, onde eu comparo a resistência de uma determinada seção do pilar, da viga, da peça estrutural, enfim, que está com as suas características mais bem preservadas. E vamos dizer que eu chegue, aqui um exemplo, a um FCK de 20 MPa. E na seção que está comprometida, que está com corrosão, que já o concreto desagregou, a ferragem já teve um percentual da sua seção perdida, vamos supor que esse elemento aqui me mostra que naquela seção eu estou com 6 MPa, 8 MPa, porque vocês sabem que a resistência ela cai de uma forma drástica. Então eu consigo, com esse equipamento também, eu consigo obter os dados necessários para saber a resistência daquele elemento sem ter que trabalhar com a extração de corpos de prova, a extração de testemunhos e o respectivo rompimento nas prensas. Até mesmo porque quando se trata de corrosão, quando se trata de concreto deteriorado, comprometido, eu não consigo mais tirar nenhum testemunho. No momento que eu tento fazer a extração, aquele concreto ele desagrega e torna impossível essa retirada para então levar a uma empresa especializada que vai fazer o rompimento na prensa e dizer, olha, aquele concreto está com 5,2 MPa, isso não é mais possível. Entretanto, esse equipamento aqui sim, é um equipamento um pouco caro, normalmente importado, mas que é imprescindível para a atividade do perito de engenharia. Aqui eu tenho uma linha de pedreiro, uma linha de nylon, onde eu consigo medir as flexões, as flechas dos elementos estruturais horizontais. Então isso é muito importante para que eu possa fazer um comparativo do que ocorreu de fato na obra com as normas pertinentes. L sobre 500, L sobre 250 ou ainda as recomendações dos nossos melhores profissionais, dos peritos já consagrados pela sua atividade, pela sua prestação de serviços à comunidade. Então pode ser que haja a sugestão de outras planilhas, que não sejam exatamente as planilhas previstas nas normas, principalmente aí a 6118 e a 8800. Mas com o uso desse elemento aqui tão simples, tão barato, de obtenção tão fácil, é possível eu fazer a medição dessa flecha e aí ver se está dentro do atendimento normativo das exigências previstas nas nossas normas técnicas. Eu tenho também esse equipamento, que é um nível, entretanto, poderia ser uma mangueira para a aferição do nível de mangueira, com a mangueira de água mesmo, como poderia ser um nível laser. Entretanto, a confiabilidade desse equipamento aqui me parece que ela é um pouco melhor e é fácil de trabalhar. Eu utilizo esse equipamento para verificação dos desníveis de laje, principalmente quando trabalho com recalque diferencial. Então eu tenho um nível onde na edificação, na casa, no apartamento, está mais alto, parto daquele nível e vou fazendo a minha planta altimétrica. Depois eu coloco tudo isso num sistema computadorizado para ver aonde que houve as deflexões e se confere com a morfologia da fraturação que eu encontrei naquela edificação. Então, assim como o prumo, vou estar falando do prumo numa próxima aula, assim como o prumo é utilizado para fazer as aferições dos desníveis
de elementos verticais, paredes e pilares, eu utilizo o nível, mas também poderia ser um outro equipamento. Eu gosto do nível para fazer as aferições dos desníveis de elementos de concreto armado ou metálico horizontais. O que eu estou falando? De laje, estou falando eventualmente de um forro, estou falando de pisos para verificação, principalmente de recalque diferencial. Se for constatado recalque, ótimo. Se for constatado que não houve recalque, então eu trabalho com outras hipóteses. E pessoal, lógico que não podia faltar aí a nossa velha conhecida, a trena. Essa aqui é uma trena de 30 metros. O perito ele deve ter uma trena de bolso, 5 metros, uma trena de 10 metros, uma trena de 30 metros e uma trena de 50 metros, porque a trena laser, o uso dela é um pouco restrito, então se é um dia claro, determinadas localidades você não consegue utilizar, assim como em determinadas circunstâncias você não vai conseguir fazer a aferição com a trena manual. Em outras circunstâncias você só consegue fazer a aferição com a trena manual. Então a trena manual ela é o elemento talvez mais antigo utilizado pela perícia e provavelmente o mais importante. Meu carro está cheio de trena, em casa tenho várias trenas. É óbvio que nós não podemos chegar num determinado local e o perito esqueceu da trena. Isso é uma afronta ao seu cliente. Então tenham várias trenas, é muito barato e é uma ferramenta que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então pessoal, hoje eu adentrei um pouco nesse campo aí das ferramentas, dos equipamentos. É possível que em outras aulas eu mostre na prática esse uso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e um grande abraço.